A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 6, de 1 a 33. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão. Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: Vão. Mas um deles disse: Tenha bondade de ir com estes teus servos. E Eliseu disse: Eu irei. Com jeitinho, conseguia tudo de Eliseu. Mas tinha que ter jeitinho, tinha que falar com doçura, porque senão... 4. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: Ai, meu senhor, o machado era emprestado. Eu acho engraçado porque, se vocês estão acompanhando, sempre tem uma confusão com esses profetas. Sempre tem um dilema, um drama com os discípulos dos profetas. Falava escola de profetas, casa dos profetas. Aqui a gente viu, os discípulos dos profetas, enfim. Esses discípulos dos profetas causavam muita dor de cabeça ao profeta, na minha forma de ver. Aqui aconteceu o quê? Eles quiseram alargar suas fronteiras, construir uma casa maior. Foram cortar lenha, né, madeira. E o machado cai dentro d'água. E o que nos choca é que ele diz era emprestado. E aí vocês lembram naquela história da viúva do azeite, dos filhos, dos escravos? Então, sempre essa coisa de pedir emprestado, sempre essa atitude de não ter as suas coisas. E aí aconteceu o pior. O machado caiu dentro d'água. E aí ele grita: Ai, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Eu acho muito engraçado essa história. Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou-o na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: Pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Bom, fora o inusitado, o que a gente pode interpretar à luz da palavra de Deus? O que Deus quer nos ensinar com um episódio tão pitoresco como esse? Sim, é um milagre, isso nós não temos dúvida. Fazer o ferro, né, de um machado flutuar. E de que forma? Jogando uma madeira na água. Aí tu pensa, o que é madeira? Madeira são árvores, galhos são árvores. E o que uma madeira pode fazer? Se tu tá em alto mar, se tu tá num rio e tu vê uma madeira boiando, tu vai te segurar na madeira, tu vai flutuar junto com a madeira. Mas o ferro de um machado é difícil, né? Então, o que a gente poderia pegar daqui? A cruz do Senhor Jesus, ela foi uma árvore, ela é de madeira. E o que a cruz de Jesus fez conosco? Nos salvou, nos tirou das profundezas. Nós estávamos morrendo, afogados, podemos dizer isso. E o Senhor morreu a nossa morte, se jogou no nosso lugar para nos salvar. É o mais próximo que eu consigo entender dessa situação.
de que Eliseu cortou um galho. Nós sabemos que sim, o Senhor Jesus foi cortado da terra, é o que diz Isaías, né? E jogou-o na água naquele lugar. Quer dizer, esse corte foi preciso, foi para salvar a humanidade. E fez o ferro flutuar. Quer dizer, ele trouxe para a superfície tudo, inclusive nós, nos salvou. É o que eu entendo, assim, ó, de uma forma espiritual, essa situação. Agora, de uma forma natural, eu vejo que esses discípulos dos profetas, eles eram muito ansiosos, muito inquietos, tinha alguma coisa com eles. E a gente vê a calma de Eliseu, né? A paciência de Eliseu com eles. 8. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Aqui fica o rei estava em conselho, quer dizer, estava em reunião. Nós estudamos que ninguém faz a guerra sem o conselho. Então, olha só, o rei da Síria estava em guerra contra Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado. E assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. 11. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos disse: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está. Vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Imagina, para caçar um homem, um profeta. Claro, Eliseu, que a fama de Eliseu já corria o mundo, né? Assim como Elias, Eliseu também. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo. Vocês lembram quem é? Geazi. E ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo. Olha esse versículo. Porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. O que quer dizer isso? Que contra Israel não há exército suficiente. Que quem está do lado de Deus está no lado vencedor, no lado mais forte. Quando Satanás foi expulso do céu, ele saiu com 1/3 de anjos. E esses anjos são demônios, espíritos caídos, malignos. Mas 2/3 dos anjos continuaram e continuam servindo a Deus e clamando dia e noite: santo, santo, santo. Eles estão na presença de Deus e eles obedecem às ordens de Deus e vêm ao nosso auxílio, vêm lutar as nossas lutas, as nossas guerras. E foi exatamente isso que aconteceu. E me chama a atenção ó, que ele disse: não tenha medo, não temos. Porque eu vejo que Eliseu estava sempre salvando, sempre consolando, confortando, fortalecendo. Porque a visão espiritual de Eliseu era muito elevada, era muito ampliada. Ele tinha um relacionamento muito estreito com Deus. E o que acontecia? Os que estavam à sua volta, não. E ele
tinha que estar sempre, entre aspas, eu digo isso, apagando incêndios, resolvendo questões, porque as pessoas na sua volta estavam sempre fazendo alguma coisa fora, vamos dizer assim, do padrão. 17. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. Tá vendo? Tem pessoas que não têm olhos espirituais, não veem, não enxergam, não discernem, não entendem as obras de Deus. E pior, eu acho que tu pode não ver, mas tu tem que crer. E aqui a gente tá vendo que nem vê e nem crê, quer dizer, tem medo, duvida. E Eliseu fez essa oração. Então, se ele fez essa oração, nós também podemos fazer. Se a gente não está enxergando, se a gente não está discernindo, se a nossa fé está pequena, a gente tem que orar para que Deus abra os nossos olhos, olhos espirituais, para que Ele ilumine os olhos do nosso entendimento. Porque Deus atendeu. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Imagina só. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Meu pai? Agora virou meu pai, né? Devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: Não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiro com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. 23. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Ó, até que enfim ele obedeceu, né? Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Eu vejo assim é que foi uma baita humilhação. Eliseu humilhou o exército da Síria de uma forma assim, ó, categórica. E o rei de Israel queria matá-los. E ele disse que não, que tu tem que matar quem tu fizer prisioneiro, ó. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Então, quem trouxe foi Deus, através da oração de Eliseu. Porque tudo que Eliseu pediu, Deus fez, porque ele era um homem de Deus, ele era um profeta de Deus. Então essa vitória não era uma vitória que eles podiam se apossar. Não, não era uma vitória dessa forma. Foi mais uma forma de humilhação, eu entendo assim. Porque ele não aceitava que Deus revelava para Eliseu. E ele achou que ia conseguir capturar o homem de Deus. E não conseguiu. 24. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Aí tu vê que passa um tempo, né? Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pombo por 5 moedas de prata. Então, é muito chocante, né? É muito chocante. Aí eu vou dar um pulo, tá? Pro 32. Eliseu estava sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. O rei enviou um homem à sua frente, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: Vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no com ela. Não é fato que logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos de seu senhor?
Então Eliseu ainda falava com eles. Chegou o rei que disse: Eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? De novo, estão querendo caçar Eliseu, né? Ele é o procurado. E eles, mesmo diante de toda essa desgraça, toda essa fome, toda essa coisa que eu pulei até por questões, né, que são bem chocantes aqui, que vocês estão com a Bíblia acompanhando, vocês vão saber por que eu pulei, tá? Porque é muito chocante o que eles falam. Só que no 31 tem uma coisa que ele fala, ó. Que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Aí, tudo que ele falava, Eliseu sabia. Eliseu diz assim, e aí Eliseu confirma, ó, ele quer me matar. E de novo, Eliseu, assim como João Batista, enfrentava o pecado das autoridades. Ele falava a verdade. E não temia por sua vida, porque maior era quem estava com ele do que quem estava contra ele. Que é a lição que nós temos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Que maior é quem tem Deus, maior é quem tem Jesus, maior é quem tem o Espírito Santo de Deus. Então nós não devemos esquecer que nós estamos do lado mais forte. O que nós aprendemos hoje? A história do machado, que Eliseu fez flutuar o ferro de um machado no Rio Jordão. Ele permitiu que os olhos do seu moço, né, do Geazi, fossem abertos para que ele visse cavalos e carros de fogo. Ele orou a Deus para que os inimigos ficassem cegos. E Eliseu recebia a revelação do que ia acontecer. Porque eu falei para vocês, o profeta, ele era conhecido como aquele que era o vidente de Deus. Ele via, ele tinha visões e questões do futuro. Então Deus revelava para Eliseu isso. E claro, isso enlouquecia os inimigos, né? Deus mostrava para Eliseu fatos futuros, palavras, conversas e os planos do rei. Então não tinha como pegar Israel desprevenido. Não tinha como. Por quê? Porque o homem de Deus agia. Porque Deus não faz nada sem revelar aos seus profetas, aos seus amigos profetas. E no caso de Eliseu, foi exatamente isso que aconteceu no seu ministério. Ele tinha uma revelação direta. Ele orava e Deus atendia. Por quê? Porque a vida de Eliseu era servir a Deus.